Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Lin Jin não ficou para jantar com os Qiao, pois tinha assuntos mais urgentes para resolver. Ele também não levou a placa numérica. A família Qiao poderia ter mais tempo para decidir se a entregaria, enquanto Lin Jin investigava melhor o mistério por trás do salão de visitas. Por enquanto, a placa de madeira não era tão importante. Além disso, a Associação de Avaliação Demoníaca estava de alguma forma envolvida nesse assunto. Eles sabiam sobre o tesouro da família Qiao e quão valioso ele supostamente era. Lin Jin não podia subestimar a situação, já que envolvia o salão de visitas, então precisava de respostas mais concretas. Ele planejava viajar para a sede da capital real no lombo da águia, pois certamente teriam mais informações sobre a Associação de Avaliação Demoníaca. Lin Jin era determinado. Uma vez que decidia algo, ele se comprometia até o fim. Embora a crise da família Qiao parecesse resolvida, o perigo ainda persistia. Ninguém sabia quando a Associação de Avaliação Demoníaca retornaria, e como Lin Jin já havia garantido sua segurança, ele certamente cumpriria sua palavra. Assim, antes de partir, ele instruiu o macaco branco a ficar com eles. O macaco branco havia aprendido bastante seguindo Lin Jin, desde suas viagens até a capital real até a recente visita à cidade de Hide. Depois que seu osso hioide foi refinado, sua inteligência também aumentou. Isso significava que seu domínio da transformação demoníaca agora só perdia para Shan'er. Apesar de ser apenas um monstro de nível 3, ele não ficava muito atrás de uma besta de estimação de nível 4. Com ele por perto, a família Qiao estaria segura por enquanto. Como Lin Jin tinha certeza de que a Associação de Avaliação Demoníaca retornaria, a família Qiao precisava de mais atenção. Mesmo com o macaco branco temporariamente estacionado lá, ele considerou enviar Shan'er e Pequena 5 mais tarde também. Só com esse arranjo ele ficaria tranquilo. No passado, viajar para a capital real exigiria um grande esforço de Lin Jin. Mas agora, com sua águia, a viagem era tão fácil que ele poderia ir e voltar no mesmo dia. No entanto, quando ele partiu, já estava escuro. Mesmo assim, viajar de águia à noite era uma experiência nova. A maior parte da cidade do bordo estava silenciosa à noite, já que as pessoas levavam vidas simples e honestas. Apenas jovens ricos frequentavam estabelecimentos luxuosos como o Pavilhão da Graça. Shan'er estava lendo no escritório. Como Lin Jin não estava em casa, ela sempre ficava ali. Embora já tivesse lido a maioria dos livros, alguns ainda aumentavam seu conhecimento, pouco a pouco. Foi então que suas sobrancelhas finas se moveram, e ela olhou para a janela. Quem está aí? Como ousa invadir nossa mansão, Lin? Advertiu suavemente, exalando uma respiração de energia demoníaca por seus lábios rosados. Quando a energia demoníaca entrou em contato com a vela acesa na mesa, ela se transformou em uma serpente de fogo e rastejou para fora da janela. Ao mesmo tempo, Shan'er fechou o livro e saiu. No topo do muro do pátio interno, havia uma silhueta masculina. A serpente de fogo de Shan'er já havia se aproximado dele, mas o homem não demonstrou intenção de recuar. Ao vê-la, ele se curvou. Por favor, não se assuste, jovem senhora. Sou o velho caixão e vim encontrar o avaliador Lin. Não o vejo há um dia inteiro, então é uma pena ter que invadir assim. A serpente de fogo parou a menos de um palmo do homem. De fato, ele não parecia disposto a recuar. Com um leve impulso dos pés, Shan'er apareceu rapidamente diante dele. Sua velocidade fez os cabelos do velho caixão se arrepiarem. Apesar de ter visto muitos especialistas, ninguém era tão ágil quanto aquela jovem. Se ela quisesse matá-lo, ele já estaria morto. Você está procurando o mestre Lin? Murmurou Shan'er para si mesma. Então, como se tivesse se lembrado de algo, perguntou. Você não está aqui para buscar o Cthulhu Zombi, está? Exatamente, é por isso que vim. Respondeu o velho caixão rapidamente. Shan'er lembrou que, antes de partir, Lin Jin a avisou que alguém chamado Velho Caixão viria buscar o Cthulhu Zombi. Se ele não pudesse voltar a tempo, ela deveria entregar a criatura ao dono. Ela estava tão imersa na leitura que quase havia esquecido. Shan'er convidou o Velho Caixão para entrar e pediu a Pequena 5 que preparasse chá. O Velho Caixão agiu com cautela. Embora fosse um especialista vilanesco que inspirava terror apenas com sua presença, na mansão de Lin Jin, mesmo o dono não estando em casa, ele não ousava se comportar com arrogância. O mestre Lin já me informou que, se você viesse, devemos deixá-lo levar o Cthulhu Zombi.
Shanher sorriu levemente, enquanto Pequena 5 o observava com curiosidade. Poucas pessoas ousavam olhar nos olhos do velho caixão devido à sua aparência assustadora. Mas agora, os papéis estavam invertidos. Ele era quem se sentia desconfortável na presença delas. Principalmente porque o velho caixão percebeu que as duas garotas não eram humanas. Se não eram humanas, só podiam ser monstros. E monstros capazes de assumir forma humana eram assustadores. O velho caixão não era exatamente jovem. Ele era tão famoso quanto a Madame Criança Fantasma 50 anos atrás, quando eram conhecidos como os 5 deuses de Lingna. As coisas que ele viu e ouviu estavam além do alcance de uma pessoa comum. Ele já vira muitos monstros. Alguns eram amigos, com quem compartilhava bebidas e lutas perigosas. Ele também já matou alguns, então sabia bastante sobre monstros. Mas essas duas garotas eram diferentes. Enquanto uma era menos intimidadora, o velho caixão tinha certeza de que, se ela o atacasse com sua serpente de fogo, ele não resistiria a mais do que alguns golpes. Ele não pôde evitar se surpreender com quantos talentos ocultos o avaliador Lin tinha em sua casa. Foi então que houve movimento do lado de fora, e o velho caixão sentiu uma conexão. Ao olhar, viu o Cthulhu zumbi acenando um tentáculo para ele. A criatura estava no jardim, carregando seu caixão característico nas costas. Os dedos do velho caixão tremeram, e ele correu para fora. O Cthulhu zumbi parecia igualmente animado em ver seu mestre. Sem precisar confirmar, o velho caixão sabia que a doença crônica da criatura havia desaparecido. Esse problema que o atormentava há décadas finalmente fora resolvido. O curador é uma entidade misteriosa, mas o avaliador Lin é real e existe entre nós. Com isso, talvez possamos pedir sua ajuda para o velho tartaruga, pensou. Ele não estava sozinho nessa viagem. Ou melhor, depois de se separar na capital real e entregar o Cthulhu zumbi a Lin Jin, o velho caixão decidiu visitar um de seus companheiros dos deuses de Lingnan, o velho tartaruga. A condição do velho tartaruga era pior que a dele ou da Madame Criança Fantasma. Na verdade, ele estava à beira da morte há décadas. Se não tivesse usado a arte proibida de prolongar a vida, já teria morrido há muito tempo. No entanto, seu fim ainda se aproximava. O velho caixão trouxe o velho tartaruga consigo, e nos últimos dias, eles estiveram vagando nos arredores da cidade do Bordo. Quando recebeu a mensagem da Madame Criança Fantasma, ele veio imediatamente. Porém, como não sabia que Lin Jin estava fora, eles esperaram do amanhecer até o anoitecer. Foi só quando o velho tartaruga estava prestes a desmaiar que o velho caixão decidiu entrar na propriedade. Ele evitou anunciar sua chegada pela porta da frente porque temia ser exposto, já que era um especialista infame. Por isso, optou por entrar sorrateiramente. Vendo o Cthulhu zumbi saudável, o velho caixão cumprimentou as duas garotas e disse: Senhoritas, na verdade, tenho outro assunto importante que requer a consulta do avaliador Lin. Quando o velho caixão ajudou o velho tartaruga, que mal conseguia andar, a entrar na mansão, as expressões de Shanher e Pequena 5 ficaram graves. O velho tartaruga estava claramente à beira da morte. Seu rosto pálido e cadavérico mostrava quase nenhum sinal de vida. Shanher e Pequena 5 não estavam exagerando. O cheiro de morte ao seu redor era muito mais forte que o de vida. O velho tartaruga era de estatura pequena, muito menor que o velho caixão. Suas costas eram curvadas em um ângulo, e mesmo com a ajuda de uma bengala, ele tremia por todo o corpo. Já que o avaliador Lin não está em casa, acho que este é o meu destino, comentou o velho tartaruga com uma voz rouca. Todos esses anos, ele sofrerá demais. Assim como a Madame Criança Fantasma e o velho caixão, ele usará uma arte proibida, a simbiose, para manter sua besta de estimação viva. No entanto, como sua capacidade e nível de cultivo eram inferiores aos deles, o efeito sobre ele foi muito maior, tanto que ele estava à beira da morte. O velho tartaruga até tinha a sensação de que não veria o amanhecer. O velho caixão também parecia desanimado. Ele trouxera o velho tartaruga até a cidade do Bordo na esperança de que o avaliador Lin pudesse salvá-lo. Quem não ficaria triste por sair de mãos vazias em uma situação dessas? Se ele fosse a razão pela qual o velho tartaruga não sobreviveria à noite, o velho caixão nunca seria capaz de se perdoar. O avaliador Lin realmente não voltará esta noite? O velho caixão não pôde evitar perguntar novamente. Pequena 5 balançou a cabeça, enquanto Shanher explicou. O mestre Lin não nos disse quanto tempo ficaria fora, mas na maioria dos casos, ele retorna no máximo pela manhã ou à noite do dia seguinte, a menos que haja imprevistos.
Shan'er não estava fazendo suposições sem base. Lin Jin realmente tinha esse hábito, pois às vezes optava por cultivar durante a noite e viajar de madrugada, chegando de manhã. Portanto, não havia garantia de que ele voltaria tão cedo. O velho caixão sabia que o velho tartaruga não conseguiria esperar tanto, dada sua condição. Shan'er percebeu que eles estavam ali para um pedido de tratamento. Embora Lin Jin não fosse um médico, se o assunto envolvesse bestas de estimação, procurar sua ajuda era a decisão certa. Depois de refletir um pouco, Shan'er perguntou de repente: embora eu não tenha certeza se o mestre Lin voltará esta noite, se vocês não se importarem, talvez eu possa dar uma olhada neste pobre homem. O velho caixão e o velho tartaruga ficaram surpresos. Talvez achando que os dois homens estivessem subestimando sua irmã, Pequena 5 disse: Shan'er é a primeira discípula do mestre Lin. Se vocês não estão dispostos a considerar a ajuda dela, então esqueçam de salvá-lo. Shan'er lançou um olhar reprovador para Pequena 5, que parecia indignada, mas não estava errada. O velho caixão pensou consigo mesmo: já que o avaliador Lin é discípulo do curador, isso faz da senhorita Shan'er a grande discípula do curador, então ela deve ser capaz. Talvez ela consiga. Pelo menos é uma tentativa, mesmo que desesperada. Assim, ele se curvou e disse: então, por favor, nos ajude a dar uma olhada, senhorita Shan'er. O velho tartaruga também não se opôs. Ele já estava morrendo de qualquer maneira. Se o velho caixão não o tivesse arrastado até ali, ele já estaria fazendo os preparativos para seu próprio funeral. Ele só precisava deixá-la examiná-lo, então não havia motivo para recusar. Nas últimas décadas, ele já procurara muitos médicos e tomara muitos remédios, então obviamente não se importava de tentar uma última vez. Shan'er estava um pouco nervosa. Ela realmente aprenderá muito com Lin Jin, especialmente com os livros que ele colecionara ou escrevera. Ela os relera inúmeras vezes, sem mencionar o quanto ajudava na Associação de Avaliação de Bestas. Ainda assim, esta era a primeira vez que ela diagnosticaria a besta de estimação de outra pessoa. Francamente, ela estava ansiosa. O velho caixão explicou a condição do velho tartaruga antes de remover a camisa dele. O que estava por baixo surpreendeu Shan'er e Pequena 5. Preso quase completamente nas costas do velho tartaruga estava um grande casco de tartaruga. No entanto, devido à desidratação severa, a tartaruga agora parecia um peixe seco e praticamente se fundira à carne do velho tartaruga, tornando-os um só corpo. Não era à toa que ele tinha as costas curvadas. Uma cena como essa deixaria uma pessoa comum em choque, mas Shan'er e Pequena 5 não eram humanas normais. Embora chocadas, não entraram em pânico, especialmente Shan'er. Ela ouvirá a explicação do velho caixão e conhecia a prática da simbiose proibida. Além disso, tinha o conhecimento adquirido nos livros e com Lin Jin. Depois de pensar um pouco, pediu a Pequena 5 que trouxesse seu próprio conjunto de agulhas. Shan'er também praticava acupuntura. Além de buscar a orientação de Lin Jin, ela aprenderá sozinha. No passado, quando Lin Jin não tinha nada para fazer, ele escrevia alguns dos truques principais da técnica de busca de pulsos em um livro. Shan'er já o lera mais de uma dúzia de vezes, então era seguro dizer que ela sabia um ou dois detalhes sobre a técnica. Seu nível de habilidade obviamente não se comparava ao de Lin Jin, mas ela tinha pelo menos um conhecimento básico de medicina e acupuntura. Para tratar a condição do velho tartaruga, o vínculo de simbiose precisava ser cortado. Manter tanto o hospedeiro quanto a besta vivos seria o objetivo final, e para isso, a técnica de busca de pulsos era necessária. Apesar do nervosismo, Shan'er já tinha todos os procedimentos planejados em sua mente. Ela acreditava que o mestre Lin teria o mesmo plano se estivesse aqui. A única diferença seria a técnica. Se Lin Jin estivesse realmente presente, ele certamente ficaria impressionado com o método de tratamento de Shan'er. Embora houvesse pequenas falhas, suas decisões estavam em sua maioria corretas. Na maioria das vezes, era assim que a vida funcionava. Se alguém seguisse o caminho certo, o sucesso dependia da habilidade, mais importante, da sorte. Se Lin Jin estivesse aqui, ele não teria arriscado deixar Shan'er tratar o velho tartaruga. Era uma pena que ele não estivesse, especialmente quando o paciente estava a horas de sua morte. Shan'er tomou sua decisão rapidamente e começou os preparativos para cortar o vínculo de simbiose. Enquanto isso, Lin Jin estava em sua águia, voando em direção à capital real. Uma besta águia podia cobrir 2.000 quilômetros em uma noite. Em média,
Levaria pelo menos 10 dias para viajar da cidade de Hide à capital a pé. Com uma besta águia, era possível chegar antes mesmo do sol nascer. Inicialmente, Lin Jin não queria voltar à capital. No entanto, seu propósito era visitar a sede da Associação de Avaliação de Bestas e investigar a Associação de Avaliação Demoníaca. Ele não tinha outra escolha. A besta águia que Lin Jin ganhou de Lu Bin era ligeiramente diferente das outras. Esta criatura possuía o selo da família real. Segundo Lu Bin, estava legalmente autorizada a voar diretamente para a capital sem precisar parar nos muros. Lin Jin decidiu testar e, de fato, funcionou. A capital real era várias vezes maior que a cidade do Bordo ou a cidade de Hide. A águia circulou no céu algumas vezes até que Lin Jin localizou a sede da Associação de Avaliação de Bestas. Então, ele ordenou que pousasse. Os avaliadores na sede também trabalhavam em turnos. No entanto, aqueles no turno da noite raramente tinham muito o que fazer, e mesmo quando tinham, essas tarefas geralmente eram deixadas para os aprendizes. Naquela noite, o avaliador de plantão foi acordado de seu cochilo por uma batida frenética na porta. "O que foi?" perguntou o homem levemente gordo, ainda sonolento. Sua irritação estava estampada no rosto. Qualquer um ficaria irritado por ser acordado no meio da noite. Avaliador Ouyan, o chefe do ramo da cidade do Bordo, está solicitando alguns arquivos, anunciou um aprendiz do lado de fora. E daí se ele é um chefe de ramo? Que horas ele acha que são para ficar pedindo arquivos? Isso aqui é a sede, não um ramozinho insignificante. O avaliador Ouyan parecia ressentido. Ele não tinha dormido bem ultimamente e isso lhe causava enxaquecas constantes. Embora fosse apenas um avaliador de bestas de nível 1, ele era um avaliador da sede. Até os chefes de ramo tinham que mostrar respeito, então o avaliador Ouyan não deu importância ao visitante repentino. Em circunstâncias normais, ele poderia ter sido cortês com os chefes de ramo, mas não hoje. Ele estava furioso. Deixe-o esperar. Depois de perder a paciência, o avaliador Ouyan decidiu dificultar as coisas para o visitante. Ciente do temperamento do avaliador Ouyan, o aprendiz insistiu por boa vontade. "Senhor, o chefe de ramo de quem estou falando é um avaliador de bestas de nível 3. Um avaliador de bestas de nível 3. O avaliador Ouyan ficou pasmo. Sua primeira reação foi descartar a possibilidade. Dentro do reino do dragão de Jade, além de alguns avaliadores de nível 3 servindo na sede, os ramos em outros lugares dificilmente teriam alguém desse nível. Que bobagem você está falando? Avaliadores de nível 3 assim não existem. O avaliador Ouyan abriu a porta. Embora achasse inacreditável, o termo avaliador de nível 3 ainda o chocou. Ele não pôde evitar, porque avaliadores de nível 3 tinham muita influência em sua comunidade. Especialmente para pessoas como o avaliador Ouyan, que estavam principalmente na sede, pois sabiam muito bem o que um avaliador de nível 3 representava. Honra e um status social incomparavelmente alto. De qualquer forma, se o homem fosse realmente um avaliador de nível 3, então um mero avaliador de nível 1 como o avaliador Ouyan não deveria ofendê-lo. Eles não podiam se dar a esse luxo. O avaliador Ouyan olhou com certa hostilidade para o aprendiz do lado de fora. Assustado, o aprendiz insistiu. "É verdade, avaliador Ouyan. Ele é realmente um avaliador de nível 3 da cidade do Bordo. Talvez você tenha esquecido, mas ele é aquele que obteve a concessão de Sua Majestade." Ao ouvir o lembrete do aprendiz, o avaliador Ouyan teve um estalo de compreensão. Ele finalmente se lembrou. Cidade do Bordo. De fato, havia algo assim. Há pouco tempo, Sua Majestade havia solicitado pessoalmente que a sede emitisse uma qualificação de nível 3 para um avaliador de fora da capital real. Esse assunto causou um grande alvoroço na sede, porque uma qualificação de nível 3 não era brincadeira. Além de alguns altos funcionários, quase todos os outros discordaram do pedido. Alguns até protestaram furiosamente. Ainda assim, isso não mudou o decreto de Sua Majestade. Com alguns dos altos funcionários da sede concordando com a nomeação, o que parecia absurdo para os outros avaliadores de bestas acabou se concretizando. A maioria dos avaliadores ficou exasperada com isso, porque sabia o quão difícil era conseguir uma promoção como avaliador. Até mesmo avaliadores de nível 1 tinham que começar como aprendizes e subir lentamente na hierarquia. Essa era uma das razões. Além disso, nem todo aprendiz teria essa chance. A maioria nunca se tornaria um avaliador de bestas oficial em sua vida. No entanto, aqui estava alguém que conseguiu subir de nível por ordem do imperador.
Para a maioria dos avaliadores, isso não passava de vergonhoso e desonroso. Muitos ainda estavam com ciúmes e amargura por causa disso. No entanto, o interessante era que o avaliador Ouya não fazia parte desse grupo. Ele era um desajustado e não era bem visto por seus colegas. Ele era negligenciado na maior parte do tempo. Apesar de seu desejo de se sair melhor, o destino sempre parecia trabalhar contra ele. Pelo menos, era assim que ele pensava sobre si mesmo, que havia nascido sob uma estrela azarada. Na verdade, ele não pensava muito na pessoa que foi promovida por decreto de Sua Majestade. Afinal, o próprio avaliador Ouyan também havia obtido seu status de avaliador de nível 1 por canais não oficiais, que custaram muito dinheiro. Por essa razão, ele não sentia desgosto pelo homem. Pelo contrário, ele estava muito impressionado com esse avaliador Lin. Os olhos do avaliador Ouyan brilharam, e ele perguntou: "Tem certeza que é o avaliador Lin da cidade do Bordo?" "Afirmativo." "Ótimo, maravilhoso. Vou encontrá-lo agora mesmo." O avaliador Ouyan ficou eufórico. Ele se arrumou às pressas e saiu a passos largos. Ele partiu tão rápido que ninguém diria que ele estava cochilando no trabalho momentos atrás. O aprendiz ficou surpreso com a mudança repentina de atitude. Ele não fazia ideia do que se passava na mente do avaliador Ouyan. Na verdade, era bastante simples. Ele estava planejando se aproximar e bajular aquele avaliador de nível 3. Para ele, essa era uma oportunidade única na vida. Parte de ser evitado por seus colegas envolvia ser constantemente designado para turnos noturnos e outras responsabilidades indesejáveis. Isso acontecia principalmente porque ele não tinha ninguém para apoiá-lo. Ele tentou encontrar alguém poderoso para se apoiar, mas sem sucesso. Havia duas razões para isso. Primeiro, suas expectativas eram muito altas, e segundo, seus alvos não pensavam nada dele. O avaliador Ouyan estava muito interessado naquele homem da cidade do Bordo. Se ele conseguisse se agarrar a esse cara, estaria indiretamente se agarrando ao imperador. O avaliador Ouyan não estava fazendo suposições sem fundamento. O avaliador Lin devia ter conexões especiais com o imperador. Caso contrário, Sua Majestade não teria emitido aquele decreto, que entrou em vigor apesar das pesadas críticas. Em outras palavras, o avaliador Lin da cidade do Bordo era uma figura influente com conexões sólidas. Um homem com influência poderosa havia chegado. Só um tolo perderia a chance de se aproveitar disso. Lin Jin esperava na entrada. Como esta era a sede, mesmo sendo chefe do ramo da cidade do Bordo, sua chegada precisava ser anunciada antes que ele fosse autorizado a entrar. Embora Lin Jin não precisasse investigar os arquivos tão tarde da noite, ele achou melhor fazê-lo o mais rápido possível. Se apenas a Associação de Avaliação Demoníaca e a família Qiao estivessem envolvidas, ele não teria vindo com tanta urgência. No entanto, como o salão de visitas também estava envolvido, esse incidente tinha um significado totalmente diferente para Lin Jin. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de procrastinar. Qualquer atraso poderia trazer problemas. Enquanto refletia sobre seu plano, Lin Jin ouviu passos atrás dele. Ele se virou e viu um grupo de pessoas, liderado por dois avaliadores com expressões graves. Eles pareciam ser os avaliadores da sede. Havia muitas pessoas seguindo atrás deles, e várias bestas de estimação eram carregadas em maçãs. Lin Jin já estava acostumado com tais cenas. Devia ser uma consulta de emergência. Portanto, ele se afastou para dar passagem. Então, ouviu algumas daquelas pessoas falarem: "Meu Deus, estou nervoso pra caramba. Por que elas foram envenenadas de repente? Quem sabe? Mas é bom que tenhamos percebido a tempo. Com o avaliador Wang e o avaliador Cão aqui, tudo deve ficar bem. Espero que sim. Essas bestas de estimação são muito importantes para nossa Câmara de Comércio. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros." Enquanto falavam, o grupo se aproximou. Lin Jin não bloqueou seu caminho nem os impediu. Sabendo que estavam lidando com uma emergência, era melhor não perturbá-los. Ainda assim, por hábito, Lin Jin decidiu verificar as condições daquelas bestas. Elas eram raças boas, com linhagens desejáveis. Bestas de estimação premium, mas todas pareciam desanimadas. De fato, esses eram os sintomas estereotipados de intoxicação. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, Lin Jin percebeu que não era o caso. No entanto, dar uma olhada era tudo o que ele faria. Ele não interromperia seu trabalho nem seria intrometido sem necessidade. Os dois avaliadores de bestas deveriam saber como lidar com isso.
Ambos eram avaliadores de nível 2 e um pouco mais velhos, então deviam ter muita experiência. Foi então que os dois avaliadores se viraram abruptamente para Lin Jin, franzindo as sobrancelhas quase imediatamente, e pararam. Quem é esse? Porque ele tem um bracelete de nível 3. Conhecemos todos os avaliadores de nível 3 da sede, mas não reconheço essa pessoa. Ambos comentaram antes de erguer as mãos para cumprimentar Lin Jin. Colega avaliador, como devemos nos dirigir a você? Eles eram surpreendentemente corteses. Lin Jin retribuiu o cumprimento. Boa noite, colegas avaliadores. Eu sou Lin Jin, da cidade do Bordo, e estou aqui em negócios urgentes para pegar alguns arquivos emprestados. Fim dos capítulos do 360 ao 362. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.